Boa tarde a todos, Shalom. Eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre nós. Nós somos da Torre Bosque de Sims, parte da Torre de Intercessão Brasil 24/7, da Profeta Cida. Nossa torre de adolescentes e crianças, é uma torre de adolescentes e crianças que oram pelo Brasil, e nós nos reunimos através da internet, online. Temos encontros às quartas-feiras, encontro online, né, de intercessão, de jejum. Nós temos as capacitações todo segundo sábado, e aos quartos sábados nós temos encontro de adoração e intercessão pelo Zoom, com criança, adolescente e os pais. E hoje é a nossa terceira capacitação, e nós vamos falar sobre a origem das ideologias, como tudo começou. O profeta Daniel vai estar com a gente, e nós vamos orar primeiramente, abençoando esse tempo, amém? Vamos orar, Amém. Senhor. Pai, nós te dedicamos a Ti esse tempo precioso em Tua presença, Senhor. Nós consagramos tudo ao Senhor. Pai, declaramos a Tua santidade em nosso meio, declaramos, Senhor, do Teu senhorio, pedimos ao Senhor a Tua presença, Espírito Santo, conduzindo a Tua serva, a profeta Daniele. Pai, que as Suas palavras sejam, Senhor Deus, direcionadas pelo Teu Espírito Santo, que ela fale exatamente aquilo que o Senhor quer que ela fale, Senhor. Dê autoridade, unção para a Tua filha nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso. Eu oro, Deus, pela internet, Pai, pela transmissão que será feita. Senhor Jesus, que todas as pessoas tenham a total condição de ter uma transmissão boa, uma condição excelente, Pai, em nome de Jesus. Toda interferência na internet, Pai, que seja repreendido toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Nós pedimos, meu Pai, cobertura do Teu sangue sobre cada cabeamento, toda a parte de internet, de computadores, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, meu Pai, que o Senhor cerque cada casa e que as mentes, os corações, os ouvidos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dani, fique à vontade. Por favor, se apresente devidamente. Deus te abençoe. Amém. Graças a paz. Tudo bem, gente? Eu sou a profetisa Daniele, coordenadora da Torre de Intercessão Maranhão, ligada à Torre 24/7. Sou profetisa no Ministério Apostólico Internacional Shalom, pedagoga, psicopedagoga. Perdão pela minha garganta, que ontem eu vim limpar aqui a estante, nem terminei, tá tudo bagunçado, porque aqui tá muito, chove todos os dias e chuva muito, inclusive agora tá chovendo, e aí por conta disso tá tudo muito mofado, e atacou um pouquinho a minha garganta, mas vai dar tudo certo. Então, sou profetisa no Ministério Apostólico Internacional Shalom, pedagoga, psicopedagoga, orientadora parental. Eu fiz um curso de educação parental para entender mais a dinâmica das famílias, e nesse curso eu retive o que é bom, porque a última cadeira foi sobre como conduzir uma criança quando ela se encontra com distorção de gênero, que é a questão do homossexualismo, e lá eles apoiam fielmente, mas a gente vai entender aqui que com os eventos da origem das ideologias, a gente precisa ter os títulos para ter a voz de autoridade e que conduz as pessoas a um conhecimento e a um discernimento daquilo que estão vivendo, certo? Então, nessa breve, sou esposa do pastor Lucas, sou mãe de 2 príncipes, o Daniel e o Gabriel, milagres do Senhor. Inclusive, esse milagre fez surgir esse livro, não sei se vocês conseguem ver, esse livro aqui, que é a história de como Deus fez uma estéril altamente melancólica, depressiva, que não namorava ninguém, que não era paquerada por ninguém, ser mãe de 2 príncipes e casada. É um milagre. Então, desde então, eu sou apaixonada por famílias e sou líder da rede de casais da minha igreja. Uma das líderes, somos em 2 casais, eu e a minha esposa, a pastora Larissa, e o pastor Luiz, na igreja local. E estamos aqui desenvolvendo um trabalho. Sou a idealizadora do Fórum Cristão Conservador do Maranhão, um fórum que acontecerá em julho e dará sequência todos os anos, se assim Deus nos permitir. Bem, dos mais títulos que eu tenho, o mais importante é ser serva de Jesus, cooperadora com Cristo para uma cultura do reino, e por isso eu acho de fundamental importância nós trabalharmos a origem destas ideologias.
Nós vamos trabalhar como que tudo isso começou, partindo de quem idealizou até os efeitos e frutos dessas ideologias nos dias atuais. Eu falo muito, sou bastante falante, então eu gostaria de pedir que os que me ouvem, se eu não conseguir parar de falar, e se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando, tá certo? Então vamos lá. Primeiros conceitos, né? Como foi que essas ideologias começaram? Nós temos a nossa ideologia cristã, que é a nossa ideologia bíblica. E sobre ideologia e cosmovisão nós vamos entendendo daqui a pouco. Mas nós temos os conceitos bíblicos. Tudo começa em Gênesis, quando Deus criou a luz, o céu, a terra e a água, os corpos celestes, os animais aquáticos, os animais terrestres, isso inclusive nós. E no sétimo dia ele descansou. O conceito de Deus em Gênesis, ao criar todas as coisas, trazer à existência através da palavra tudo que a gente conhece, vem no sistema de governo estabelecido monarquicamente. Como? Nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus respeita as nossas escolhas, e isso fica claro no Éden, quando ele diz, olha, tudo aqui está liberado para vocês, menos a árvore da vida. Nós tínhamos outras árvores, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele diz que não é para nós tocarmos, não é para comer daquela árvore. E aí a Eva, todo mundo sabe, vai e desobedece, Adão compartilha da desobediência, no afã de que ficaria tudo bem, né? Afinal de Deus, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é legal, ele vem toda tarde conversar com a gente vai bater um papo com Deus, vai ficar tudo bem. Só que não é assim. No sistema monárquico, nós temos um rei, e esse rei estabelece os princípios daquele sistema de governo. E eu, súdito, me submeto ou não àquele regime monárquico. No regime monárquico, nós temos uma democracia no sentido de atender à necessidade das pessoas, saber que elas precisam de higiene, de lazer, de educação, de saúde, de cultura, e fornecemos isso de acordo com os pressupostos teóricos, ou seja, com a filosofia teórica de que nós entendemos, e com os padrões de princípio que aquele reino estabelece. Entendido isso, nós entendemos que nós temos um rei, né, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós temos um reino que tem princípios descritos onde, Dani? Na Bíblia Sagrada. Então, aqui está o nosso manual de instrução de fé e principalmente de prática. Porque, em parte, nós conhecemos a Bíblia e os conceitos, e, em parte, nós vamos profetizar esses conceitos, para que eles estabeleçam uma cultura de reino, de acordo com a minha ação ativa na sociedade. Então, nós viemos da monarquia desde os pressupostos teóricos que se conhece a história. Nós tivemos o Império Romano, o Império Grego, nós tivemos os Incas, os Maias, todas as organizações civilizacionais que organizavam os seus princípios, a sua forma de economia, a sua forma de religião, a sua forma de cultura, que formatava como alicerce a sua cosmovisão para viver naquela sociedade. Bem, nós viemos no século I, século II, século III, século IV, século V, VI. No 7, ali do 5 até o 7, nós entramos em o que se chama de Era das Trevas, onde tudo era proibido, onde nada podia ser debatido, argumentado, porque nós tínhamos o surgimento da filosofia, e os filósofos começaram a pensar de onde eu venho, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e Platão e Sócrates atingem o ápice da filosofia e eles se divergem. Então, nós temos aqui Platão, entendendo que o homem era o centro, o eixo de tudo, que o homem tinha que ter prazer, que o homem não tinha que ter pudores, que ele tinha mesmo que experimentar, entender quem ele era e se fazer nesse meio. E nós temos o Sócrates, que era um cara mais virtuoso, que entendia que tinha que se ter respeito, decência, moralidade, e era mais conservador. Já Platão era mais progressista.
Partindo desses pressupostos filosóficos, que são o ápice de uma sociedade organizada a nível mundo, e que isso é difundido em todo o pressuposto filosófico que se vai estudar após isso, nós temos o surgimento das ideologias, porque pode parecer que elas sempre estavam ali, mas na verdade não. Nem sempre se teve essa palavra ideologia formatada e difundida. Nós tínhamos o princípio filosófico, nós não tínhamos os pressupostos ideológicos. Então, nesse pressuposto ideológico, surge lá no século XIX, com o fim da era da Idade das Trevas, e aí, finalzinho do século XVIII para início do século XIX, nós temos o termo ideologia surgindo no cenário acadêmico intelectual, passando por uma ramificação do pensar filosófico. A filosofia, mãe de todas as ciências, já existia desde os primeiros séculos, mas essa palavrinha, ideologia, pensamento ideológico, qual a ideia que eu tenho de estrutura organizacional da sociedade, qual a ideia que motiva a minha constituição de valores, propósito, princípios, esse termo surge no século XIX como um protótipo ideal, ou seja, baseado numa ideologia, eu vou estruturar o meu fazer acadêmico, o meu fazer científico, o meu fazer filosófico, o meu fazer cultural, religioso, educacional, jurídico e econômico, que são os pilares da sociedade que eu vou trabalhar. Dentro dessa ideologia, nós vamos ter três grandes pais desse pensamento ideológico. Nós vamos ter o Destutt de Tracy, Karl Marx e Augusto Comte. Esses três caras pensaram em vertentes ideológicas que vão fundamentar o que nós fazemos hoje. Os livros das universidades, o tipo de sistema econômico, se é progressista, se é liberal, se eu sou conservador, se eu sou progressista. Então, esses pressupostos, eles foram criados dentro das academias, por homens intelectualmente privilegiados. Destutt vai falar do iluminismo, Karl Marx vai falar do comunismo socialista, que ele vai ver com Hegel, quando se muda de universidade, a gente vai já ver isso, e nós vamos ter o Augusto Comte falando sobre o positivismo, né, que fundamenta para o pensamento humanista. Aqui, com esses três, nasce o pressuposto ideológico. Dani, mas tu começou falando da Bíblia. Sim, porque a primeira ideia que a humanidade teve, e esses caras não defendem isso, não acreditam nisso, e lutaram a vida inteira deles para deixar isso predito, é que, como em verdade, né, é que a primeira ideia que Deus teve fomos nós. O primeiro ideal de organização social que Deus teve foi monárquico, onde havia um rei e seus súditos. Então, não tem como eu ser serva de Deus, cristã, evangélica, apaixonada pela Bíblia, e dizer que eu não admiro o regime monárquico. Não tem como. Se nós adoramos um rei, o sistema ideal de governo para nós seria o sistema monárquico, onde os princípios do nosso rei ditariam o modo de sistema social da nossa vida. Isso é que a Bíblia fala quando diz que nós temos que atrair uma cultura de reino para a sociedade. E aí, o que esses caras pensaram? Aqui, né, na pessoa do senhor Destutt de Tracy. Ele idealizou o iluminismo, que se iniciou lá do século VII até o VIII, e depois se fundamenta como uma ideologia na pessoa dele no século XIX, e diz que é o seguinte, eles buscavam mudanças, olha as mudanças que eles buscavam, políticas, econômicas e sociais. Agora, perceba que o pressuposto do iluminismo é política e econômica. A primeira ideia de Deus lá em Gênesis foi governem sobre todas as coisas. Governem sobre os animais, governem sobre a terra, governem sobre o tempo. O grande líder que o Senhor delegou autoridade e governo fomos nós, seres humanos. Só que esses homens aqui corromperam esse princípio filosófico para que nós, seres humanos, nos distanciássemos desse governo estabelecido por Deus, numa pseudodemocracia. O Estado democrático de direito. Como? Se numa canetada o juiz prende alguém por um crime de opinião. Como? Se numa canetada a grande maioria do Brasil é cristã, portanto, obedece à Bíblia, seja católico ou evangélico,
pressupõe que deveria obedecer à Bíblia, e aí no Estado democrático, um presidente ou como um deputado estadual, Túlio Gadelha, elabora um projeto de lei que eu e você vamos ter que nos submeter para o casamento entre pai e filha, entre irmãs. Casamentos incestuosos, segundo a Bíblia, mas movimento cultural e mudança social, segundo Túlio Gadelha, que tem o pressuposto iluminista como base de seu princípio filosófico. Então, o que ele está dizendo? Olha, não tem problema nenhum de casar o pai com uma filha. Se eles dois sentem desejo carnal e querem tornar isso público e oficial, eles querem se casar, tudo bem. O que vai de encontro a isso é só esse preconceito religioso, percebe? Então, eles pegam a religião e não colocam como um fundamento, e por isso eles nos chamam de fundamentalistas exclusivistas, porque eles acham que nós excluímos as outras pessoas, na verdade, não. Nós estamos obedecendo o princípio sagrado, que é o primeiro de tudo, porque lá em Gênesis, a Bíblia diz que nós tínhamos poder e autoridade para governar. Então, se eu tenho poder e autoridade para governar, e o Brasil é de maioria cristã, leis como aborto, leis como desarmamento, leis como casamento homoafetivo, leis como casamento interparental, não podem passar. Porque ela diverge da cultura do reino que eu, como maioria cristã na nação, defendo. Já que nós estamos em uma democracia. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Percebe? Então, quando vem a ciência e diz que eu tenho que botar máscara, tira a máscara, bota a máscara, vacina, pode abrir seu comércio, não pode abrir seu comércio, pode abrir igreja, não pode abrir igreja, fecha igreja, manda rasgar as Bíblias, como em muitos estados comunistas, estados que eu digo países, né, estados de governo. O que ele está dizendo? Não existe maioria e supremacia em um pensamento religioso. O culto religioso é um ópio. É onde você... existe um princípio filosófico na pedagogia que diz que acreditar em Deus para o homem é o ápice de sua histeria. Diante de suas debilidades emocionais e de caráter, o homem precisa de um Deus em quem deposite suas mazelas, para minimizar o impacto emocional que elas causam nele. Ou seja, Deus é um bobo da corte, ele é só alguém onde a gente deposita nossas frustrações. Partindo desse princípio, a gente vai entender que o pensamento da razão refere-se ao homem, e o pensamento religioso refere-se à minha relação teocêntrica, onde Deus é o centro, e eu sou submisso ao centro do meu conhecimento, do meu amor, do meu perdão, da minha cura, da minha libertação. Se a razão sobrepõe-se a esse pensamento onde Deus é o centro, eu vou ter o culto racional, não que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, mas eu vou ter o culto racional humanista. Ou seja, Deus sai do centro, o homem entra senta nessa cadeira, e aí é só o atendimento do meu desejo, do meu valor, da minha percepção, do que eu quero fazer. Entendido até aí? Me digam se vocês estão ouvindo. Então, dentro desse pensamento do iluminismo, a gente vai ter com René Descartes, todo mundo aqui já ouviu, penso, logo existo, certo? Todo mundo aqui já ouviu isso. Uhum. Aí, a gente crente também diz isso. Então, se só quando eu penso, eu existo, eu posso abortar. Partindo do pressuposto de que uma criança não expressa pensamento. Entende? Então, eles já foram fazendo essa base para justificar o aborto por causa do pensamento filosófico. Ora, se eu penso, eu existo. Se eu não penso, eu não existo. É um pressuposto. René Descartes. E eu estou falando de 1789, 1790, finalzinho do século XVIII. Pode passar, por favor. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o surgimento do Destruct, né? E o Destruct quem é? Só um minuto aqui. Dá certo, vai. O Destruct de Tracy. Ele foi o pai dessas ideias, o René Descartes foi o pai dessas ideias, né? Do iluminismo, do homem como centro, a razão de tudo, Deus lá fora. E aí, dentro desse pressuposto do iluminismo, surge esse ideal, que é essa palavrinha chamada ideologia,
que é o protótipo de algo ideal que eu vou construir, onde tudo vai ser perfeito, vai trabalhar sistematicamente, nada vai sair de desordem. Porque o que eles começaram a pensar? Eles começaram a pensar, se Deus é um ser perfeito, e se ele tem o domínio de todas as coisas, por que uma criança de 7 anos tem câncer? E morre? E passa aquele todo processo de perda de cabelo, de quimioterapia, de dor, a mãe sofrendo, querendo estar no lugar da criança. Por que nós temos mais de 109 crianças mortas em um bombardeio na Ucrânia? Por que nós temos altos índices de criminalidade? Homens matando mulheres, mulheres matando seus próprios filhos. A gente não passa 3 meses, 4 meses sem uma coisa dessa acontecer. Queridos, porque os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E esses homens que criaram esses princípios iluministas, eles não entenderam a complexidade dessa situação. Eles entendiam que se Deus tem o governo e ele é o centro, tudo que ele governa tem que ser perfeito. Só que eles não perceberam que a verdadeira liberdade que Deus nos permite dar é que ele, sendo perfeito, ama alguém imperfeito como nós e nos dá a liberdade de decidir matar ou deixar de matar, viver ou deixar de viver, comer ou não. Como a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. Viver, morrer, crescer, plantar, colher, sorrir, chorar. O que vai fazer a diferença é o quanto de Deus nós temos como centro da nossa existência para reagir a esse viver, a esse querer, a esse plantar, a esse colher. Então, quando esses caras têm esses pensamentos aqui, iluministas, quando eles têm esses pensamentos positivistas, humanistas, esses istas todos que a gente conhece, eles estão querendo entender o sofrimento deles. E aí eles criam essas teorias. Nesse criar de teorias, veio o pensamento ideológico. Então, quando o Destut cria, no comecinho do século XIX, o termo ideológico, ele cria no meio de uma revolução francesa que estava acontecendo, e aí nós temos que entender que o grande cisma, a grande divisão que a humanidade viveu se separando totalmente de Deus, veio da França. Nós precisamos compreender a Revolução Francesa não como um marco de uma libertação do proletariado que veio em busca de melhores condições de vida, que a Revolução Francesa propôs a queda do sistema monárquico, que a Revolução Francesa propôs o livre comércio, que a Revolução Francesa criou o fim da escravatura, o direito da mulher. Nada disso, queridos. O pressuposto da Revolução Francesa era: já que tem um Deus, que eles dizem que é perfeito, mas existe um monte de imperfeição, nós vamos criar o ideológico, ou seja, o pensamento ideal para se fazer as coisas. E aí, nesse pensamento ideal, Augusto Comte surge, ainda dentro do século, mas bem mais para cá para frente, já no comecinho do século XX, com um pensamento filosófico positivista, que é um filho parido do iluminismo, assim como ideológico, que é a ideologia, fazendo uma marcha progressista, e ele vai ser o primeiro cara que vai criar o termo sociologia, ou seja, uma ciência que estuda a realização, o movimento sociológico, e dentro desse movimento sociológico, ele valores que vão gestar todo o fazer social. Como será o modelo de sociedade que eles idealizaram e colocarão, consequentemente, em prática. Nessa perspectiva, ele vai dizer que existe uma religião da humanidade ou uma religião positivista. Vocês estão conseguindo ver a imagem ou vocês só estão me ouvindo? Ouvindo, Dani. Pronto. Depois vocês vão baixar, a gente pode colocar lá nos grupos e as pessoas me peçam esses slides para que vocês olhem em casa. Por quê? Em novembro desse ano, nós fomos ao Rio de Janeiro, a profetisa Cida, a profeta Márcia, a profeta Rafael e um casal de apóstolos do Rio de Janeiro. Nós fomos à igreja. Lá naquela imagenzinha, quando a Simone ainda estava transmitindo, tinha uma imagem de uma igreja, não tinha? Que vocês olharam? Aquela imagem é a imagem da primeira igreja positivista que teve aqui no Rio de Janeiro. Porque o que foi que Augusto Comte disse? Ele disse que o positivismo não era só o ideológico de Dudist, era uma religião. E pasmem, quando a gente foi lá, essa igreja está desde 2009 fechada,
existe uma cooperativa que levanta fundos para ela ser restaurada, e lá eram feitas missas, e em cima dela, no pilar, tem duas serpentes que se encontram, tem a imagem da rainha do céu, e embaixo tem a frase, o amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por fim. Ou seja, tudo é amor. Deus deixa de ser o que a Bíblia diz, que a base do seu trono é justiça e do juízo, e passa a ser só um Deus de amor. E existe essa igreja progressista. E pasme, na frente da igreja tem o busto de 2 apóstolos. Acredita que eles tinham os 5 ministérios? Eles tinham os mestres, os profetas, os evangelistas, os pastores e os apóstolos. E tem o busto de 2 apóstolos que vieram da França para implantar a religião positivista, que eles vão dizer que é a religião da humanidade, pois o homem é o centro, e o fazer social deste homem, atendendo ele, é o princípio filosófico. E aí ele diz, o amor por princípio, eu amo todo mundo, eu amo negro, eu amo índio, eu amo mulher, eu amo gay, eu amo gato, eu amo cachorro, eu amo a árvore, e eu não posso matar a árvore. A árvore tem que ser preservada. Então, eu não vou construir uma casa naquele lugar, porque eu não vou derrubar a árvore. É a base do pensamento do desenvolvimento sustentável. Eu amo os animais. Então, eu não posso comer um churrasco de picanha. Por quê? Porque eu amo a vaca. E a vaca, tadinha, vai sofrer, porque eu vou matá-la. Meu Deus, isso é terrível. Estou lembrando de Gênesis aí enquanto eu falo, né? De que nós temos que governar sobre tudo. E aí, o que acontece? E o progresso, por fim. Que progresso, gente? O meu progresso. A sociedade evoluiu. Então, por que essa estranheza em pleno... Já viram esse termo? Em pleno século XXI. Preconceito contra pessoas de gênero assexuadas, porque elas são assexuadas. Elas são gênero neutro não binário. Ou seja, eu não sou homem, eu não sou mulher. Eu sou um fazer filosófico existencial e você tem que me amar. E nisso eles pensavam em estabelecer uma ordem. Dentro dessa igreja, nós temos a construção e a função da atual bandeira que nós temos. Então, quando lá na bandeira do Brasil, eu tenho ordem e progresso, eu tenho uma nação, uma república, uma bandeira fundamentada em um princípio positivista. Dani, o que fazer? Depois vocês podem seguir o Fórum Cristão Conservador, que lá a foto que está é da nossa antiga bandeira. E a imagem da nossa antiga bandeira, ela tinha o brasão da monarquia. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, a antiga bandeira. E o nosso hino era Brava Gente Brasileira, onde está, irmão? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Aí eles tiram esse hino, né? E eles colocam um hino totalmente humanista. Por quê? Porque foram esses caras, que estão aqui nesses 2 bustos, que implantaram a religião positivista no Brasil. Olha como era, não sei se vai dar para vocês visualizarem, a internet está aqui abrindo, a nossa bandeira. Olha aqui como era a nossa bandeira. Deixa já ela. E aí, o que acontece? Essas pessoas vieram para cá implantar uma cultura de reino. Não era apenas um fazer filosófico que pensava na academia e na ciência. Não. Nas escadarias dessa igreja, cada degrau dela, tem lá a filosofia, a ciência, a religião, a matemática, a sociologia e a antropologia. Ó, vou colocar bem aqui, para vocês verem como era a nossa bandeira. Nossa bandeira era assim. E ela foi repensada com o pressuposto positivista como ordem e progresso. Ou seja, eu mantenho a ordem quando eu tenho um sistema de governo que dita as regras, e o progresso é que cada um vai evoluindo e sendo da maneira filosófica que ele entender como certo. Dani, qual é o problema? Faz muito sentido a gente ter um pressuposto teórico desse dentro da nossa sociedade. Seria, se isso não virasse uma religião que excluísse Deus do nosso cenário. Olha aí a nossa bandeira como ela era. Ela tinha
as nossas riquezas, as nossas estrelas, as nossas cores, só que o brasão da monarquia, o brasão do que identificava o Brasil, né, como sistema de governo, monárquico, numa república que tinha seus princípios e valores, eles tiraram e colocaram o movimento positivista como base de toda a cultura, economia, política que vem na nação. Então, quando eles fazem essa transformação, eles estão dizendo o seguinte: nós não vamos mais ter Deus como centro da nação brasileira. O centro da nação brasileira agora é o positivismo. Esse mesmo monumento que tem nessa igreja lá no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, nós vamos ter no Campo de Santana, que fica bem no centro do Rio de Janeiro. Tem a Casa da Moeda do lado, tem vários teatros e museus ali ao redor. Naquele Campo de Santana foi onde o Rio de Janeiro começou. O Brasil é descoberto aqui na Bahia, e aí sobe a sede de governo para o Rio de Janeiro e desenvolve São Paulo por causa do Porto de Santos, que era maravilhoso, e também porque havia uma guerra aqui entre Espanha, França, Portugal, pelo território maranhense. Vocês sabiam que São Luís do Maranhão era para ser a capital de São Paulo hoje? Porque geograficamente ela é a melhor localização para chegar mais perto da Europa. Só que como eles vinham a caminho das Índias, ele desceu o Oceano Atlântico. E nós, aqui no Maranhão, temos muito a influência da Amazônia, da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica. Então, até eles desbravarem essa floresta toda para chegarem ao continente e estruturarem a economia, estava difícil. Então, foi melhor indo por São Paulo, que já tinha áreas mais abertas e de melhor colonização, e estava ali mais perto da Bahia, que foi onde as primeiras caravelas aportaram, que nós fomos colonizados em 1500, mas desde 1450 já haviam expedições por terras brasileiras. Feito esse recorte histórico, o que acontece? A sede do nosso governo era no Rio de Janeiro. Lá naquele Campo de Santana tem um monumento, onde tem a Rainha do Céu, a igreja, o princípio humanista em cima, é porque não dá para mostrar a imagem para vocês, o princípio humanista em cima, aí vem o globo terrestre, a Rainha do Céu sentada, e as riquezas embaixo, submetidas à Rainha do Céu. E duas serpentes se encontram e se beijam. Ou seja, o planeta Terra está tomado pelo positivismo. Aí eles tiram o poder do Rio de Janeiro e levam para Brasília. Por que Juscelino Kubitschek foi construir Brasília? Porque no Catete, onde era o antigo governo do Brasil, quando você abria a porta, o presidente estava na rua, acessível às pessoas. Então, queria uma revolução, vinha aqui no Rio de Janeiro. Fechava-se a rua, fazia o movimento e impunha que o governo respondesse. Quando eles constroem Brasília, alguém aqui já foi a Brasília, ou se tem alguém aqui que mora em Brasília, gente, aqui é o Palácio do Governo. Você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso é um pressuposto iluminista. Ou seja, o centro do governo está lá, eles são os intocáveis, ninguém tem acesso a eles, eles decidem tudo para o nosso bem. E se a gente não gostar, a gente não tem acesso, porque eles estão distantes no palácio. O Kremlin, que é a sede do governo russo, também é assim, uma instituição fechada, um lugar onde está ali a sede do governo e ninguém tem acesso. O Vaticano também é assim, uma sede, um país dentro da Itália, que tem seu próprio sistema de governo, sua própria economia, que decide tudo da Igreja Católica e manda para as igrejas. Quem quiser aceita, quem não quiser se rebela, mas é uma voz única e altamente silenciada, facilmente silenciada, porque existe um governo. Na China, da mesma forma. Na Coreia do Norte, da mesma forma. Então, esse pensamento iluminista e positivista traz que existirão os iluminados, os intelectuais, os sábios, os sapientes, e eles ditarão os valores e princípios em todas as esferas da sociedade. Nesse cenário, surge Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx, ele vai ser um dissidente, ele vai ser deixa eu ver como é que eu digo para vocês. Ele vai gostar das ideias de Augusto Comte e de Drouski, porque ele queria estudar filosofia e queria estudar política, mas o pai dele, pasmem, o pai dele, que era um judeu ortodoxo, que para trabalhar no governo foi obrigado na Alemanha a se converter ao cristianismo,
E o pai de Karl Marx vai ser o criador do primeiro partido socialista cristão da Alemanha, que vai fundamentar todo o pensamento de Hitler, que dizia que o que ele estava fazendo em matar e promover guerra era o bem social, do surgimento de uma raça ariana que não teriam deficientes, cegos, autistas, nada. Todo mundo seria perfeito, todo mundo seria da mesma cor, todo mundo seria da mesma altura, não ia ter o mais rico, o mais pobre, o mais alto, o mais baixo. Desse pensamento surge Karl Marx, lá do pensamento iluminista, e ele queria estudar filosofia, mas o pai dele disse, não, você não vai estudar isso, você vai estudar direito. Aí ele vai, termina a escola técnica, e depois que ele termina a escola técnica, ele começa a se envolver em muitas brigas, ele bebia demais, ele era alcoólatra, e ele começa a se envolver com muita gente, e o pai dele diz, não, aqui tem muito má influência, você está perdido, eu vou te mandar para Berlim, para a universidade de lá. Só que o pai dele, coitado, não sabia que lá ele encontraria com Hegel, Friedrich Hegel. Quem foi Hegel, meus irmãos? Foi o pressuposto teórico do socialismo e do comunismo. Por quê? Ele pegou as ideias socialistas do Augusto Comte, junto com o pressuposto iluminista e positivista do Descartes, juntou numa salada toda com o ideológico, que é a ideologia do Drusch, e surge o socialismo comunista, que tinha por filosofia colocar em prática uma unidade ideológica onde todos pensariam a mesma coisa. Então, quando você vai conversar com um socialista, com um comunista, e diz, não, mas tu não acha errado a gente dizer agora que homem com homem se casa? Porque, segundo a Bíblia, já vem você com esse pensamento retrógrado. Nós precisamos focar na ciência. O homem, ele se define pelo que ele pensa e não pelo que ele nasce. Ele pode ser homem, mas se ele se sentir mulher, você não respeita o sentimento do outro, a liberdade de expressão do outro. Então, eles trazem dentro dele esse sempre questionar daquilo que é fundamental. Por isso, eles nos chamam de fundamentalistas. Marx também vamos ver aqui a trajetória. Dentro desses pressupostos, o que acontece? O que Karl Marx pensava? Karl Marx entendia que havia um ser social e que tudo deveria ser igualitário. Aí eu quero ler com vocês que Karl Marx, o primeiro pensamento de Marx, que está aqui nesse livro aqui, ó, Marx e o Satanismo. Marx, queridos, era filho de judeus, apaixonado por Cristo Jesus, uma pessoa altamente inteligente, uma mente privilegiada. E o primeiro poema que Marx escreve é o seguinte, está aparecendo no slide, vocês não estão vendo, então eu vou ler para vocês. A união com Cristo poderia dar uma elevação interior, conforto na tristeza, confiança, calma e um coração susceptível ao amor humano. A tudo que é nobre e grande, não por causa da ambição e da glória, mas simplesmente por causa de Deus. Esse é um trecho de um dos poemas que Marx escreve, quando ainda morava na outra cidade, quando ainda estudava direito, em que ele dizia que se você é elevado, se você tem conforto interior, se você tem calma de alma, não é porque você busca ambição e glória. Isso não é vanglória de elogiar você. É porque existe um Deus supremo sobre você. Como é que alguém que amava a Deus desesperadamente vai ser o pai do comunismo, do socialismo, que queima a igreja, que odeia Deus? É porque ele encontrou com um cara chamado Friedrich Hegel. E Hegel vai dizer o seguinte, ele estuda com Marx, e ele vai dizer o seguinte, não, Marx, Deus não é isso tudo aí, não. Porque se Deus fosse, como que teriam tantos problemas na sociedade? E Marx começa a se rebelar, e ele vai entendendo, na ideologia de Hegel, que, de fato, ele estava certo em admirar Deus no princípio de que todos são iguais. Mas Deus está errado quando estabelece o patriarcado. E aí, nesse patriarcado que Hegel defendia, Marx diz, não, então, Deus não é o centro somos nós. E aí ele parte do princípio de que Hegel falava, porque Hegel falava de um idealismo absoluto. Olha novamente a prática do idealismo absoluto. Política, psicologia,
arte, religião e filosofia. Partindo para hoje, quem é a cantora número 1 no Spotify? Quem é? A Anitta. E a Anitta faz no Spotify a apresentação de uma música, ela chama de música, né? Que ela escreveu, que é como que diz, meu Deus? Uma relação sexual, pode assim se dizer, deles dois vestidos. E aí, ela é tida como uma empoderada feminina, alguém que cuida do dinheiro, alguém que, olha, não, mas é ela mesma que produz os vídeos. Meu Deus, ela é culturalmente privilegiada, porque tudo que ela faz, aí saiu no Jornal Nacional, William Bonner falando, vocês viram a Anitta? Alcançou a marca histórica de ser a mulher mais visualizada no mundo. Certo. Se você assistiu o vídeo, e eu tive o desprazer de assistir para poder ter critério de avaliar, é ela se esfregando o tempo todo no cara e sendo objeto do desejo dele. Mas em um ideal absolutista, o que aquela filosofia defende? Se ela quer, ela pode. Se ela quer, ela faz. Porque o que está atendido é o desejo carnal dela. Aí eu volto para Gênesis. Vai falar com Caim, ele diz, Caim, onde está teu irmão? E Caim responde grosseiramente, ora, eu sou lá guardador do meu irmão. Depois Deus vem e fala com ele. E ele diz, por que o Senhor rejeitou a minha oferta? Por que o Senhor não gostou de mim? Ele diz, Caim, eu não tenho problema nenhum contra a sua oferta. Meu problema é contra o seu coração. E aí ele solta a frase bíblica mais sensacional. Ele diz assim, se não me engano, em Gênesis 4:11, 7:11, uma coisa assim. Que ele diz assim, o desejo está diante de ti. Cabe a ti dominá-lo. Ou seja, Caim, o problema entre você e Abel é que ele me entregava porque o desejo do coração dele era me adorar. E você entregava a oferta porque seu pai tinha dito para você entregar. E você entregava para cumprir tabela. Não havia adoração na sua entrega. E porque não havia adoração na sua entrega, a sua rejeição, a sua oferta foi rejeitada. Percebe que esse princípio filosófico do ideal absolutista que Hegel vai influenciar, Marx, está destruindo as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje. Por quê? Porque já existem países em votação nas suas câmaras definindo que crianças com 4 anos de idade podem fazer a cirurgia de transmutação da sua genitália. As crianças já podem escolher se querem ser homem ou mulher. Isso é muito terrível, porque ele tem um ideal de que se a criança com 4 anos não quer ser menino, corta o pintinho dela e faz uma vagina. De que se a criança com 9 anos não quer ser menino, o pai dela tem que trocar a certidão de nascimento dela. Só que isso não deu certo, queridos. Essa bagunça ideológica não dá certo. Por que não dá certo? Porque ela fere o pressuposto de que ele vem com a ideia absoluta de que existe uma ideia, de que existe uma natureza e de que existe um espírito. E a ideia surge do pensar da natureza. Então, a natureza diz que eu sou mulher, mas eu me sinto como homem. A natureza diz que eu sou homem, mas eu me sinto um cavalo. A natureza diz que eu não posso ter o desejo pedófilo de ter relação sexual com uma criança de 2 meses, mas é o meu desejo carnal. Eu não consigo chegar ao orgasmo tendo uma relação sexual normal e consentida. Eu preciso estuprar, e aí isso me dá desejo. Ou seja, surge desse ideal o homem cada vez mais na sua sanha de ser atendido carnalmente, as parafilias, que Freud vai definir como deturpações sexuais. E isso está onde, Dani? Isso está na Netflix, isso está na Disney. Gente, meu sonho era conhecer a Disney. Tem um parque do Lego lá, que eu sou viciada em Lego, viu, gente? Aqueles bloquinhos de montar, e meus filhos também. A gente leva horas montando castelo e tudo junto. E aí, eu queria a Disney conhecer. Não tenho mais vontade. Porque quando eu chegar lá, no meio da apresentação, uma princesa vai beijar outra princesa, para que a Disney seja inclusiva. Tá no Cartoon Network. Sabe o que eu vi outro dia na escola do meu filho? Eu entrei para esperá-los. E estava lá no Cartoon, ligado, o porteiro veio e ligou a televisão para as crianças que estavam esperando os pais. E aí o menininho sentou na frente da televisão e o personagem disse assim, eu estou tão triste, tão sofrida, eu me sinto tão só.
Às vezes eu tenho vontade de me matar e acabar com tudo. Sabe o que a criança de 9 anos que estava do lado disse? Abaixou a cabeça e disse assim: eu também me sinto assim muitas vezes. Aquilo me deu um ímpeto quando eu fui para abraçar o menino e dizer: meu filho, o porquê que você está concordando com esse boneco? Aí chega o pai. E aí, filhão, vamos? Um pai bem vestido, com a chave de um carrão. Eu vi todos esses detalhes em fração de segundos. Com a chave de um carrão, pegou o filho, beijou, abraçou. Foram conversando até a saída da escola. E eu fiquei, esse pai não tem o perfil de quem abandona. Mas esse pai tem o perfil de quem trabalha o dia todo. E não filtra o que o filho está assistindo. Então, esse idealismo absoluto está trazendo ideia que o pai nem sentou para ensinar ou questionar, porque ele nem sabe que o menino está tendo acesso. E o menino já estava lá com pensamento suicida. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso ajudar essa escola de alguma forma. E semana que vem eu vou lá na escola do meu filho, me disponibilizar para trabalhar com os pais. Nem que seja de graça, irmãos. Nem que seja só na escola dos meus filhos. Mas a gente precisa lutar contra essas ideologias. Nós estamos falando de século XIX, estamos no século XXI. Então, o que os nossos filhos estão sofrendo, o ataque, vem sendo construído há 400 anos antes. Dani, como é que a gente combate isso? A Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Nós precisamos conhecer as ideias que estão sendo vendidas. Nós não podemos deixar o nosso filho ter acesso a um filme que nós não assistimos antes. Nós não podemos deixar o nosso filho abrir um livro didático tão somente sem saber quais são as ideias filosóficas que estão naquele livro. Se eu sou cristã, eu não posso deixar que o meu filho estude em qualquer escola sem eu saber o que está sendo ensinado para ele. Não posso. Eu não posso porque esses caras aqui estruturaram muito bem os pensamentos ideológicos que estão como arcabouço de fundo teórico para essas ideias serem difundidas. E aí nós temos também outra pessoa que influenciou muito Marx, que foi um cara chamado Émile Durkheim, o pai da sociologia. E o que ele dizia? Para uma sociedade ser bem estruturada, eu preciso de coerção social. O indivíduo sofre uma pressão para ele ter o mesmo sentido e ser determinado por aquilo que a sociedade impõe. Então, por exemplo, eu passei um vídeo para a Simone, mas depois ela coloca lá no grupo, que a gente não está conseguindo transmitir aqui, de um menino que está com o namorado, e ele senta no colo do namorado, e a diretora chega e diz para ele assim: meu filho, não se sente aí. Eu sei que esse rapaz é seu namorado, você não pode sentar do lado. Gente, independente de ser homoafetivo, heteroafetivo, a gente não pode sair beijando na boca dos outros, abraçando, se esfregando a público. Cada local tem um ritual, uma cerimônia de honra. E ele estava na sala de aula, sentado no colo do namorado, beijando ele. E a diretora veio reclamar que aquilo não era um padrão normal de alistar. E ele chama ela de homofóbica, retrógrada. O que é isso? Esse menino nasceu 400 anos depois de Durkheim, mas ele está dentro dessa coerção social, impondo um coletivismo que não representa a maioria da sociedade. Exterioridade, o indivíduo age independente de sua vontade. E a generalidade, todos os indivíduos são a grande maioria. Aí tem uma tirinha que vocês não vão ver, né? Mas que diz assim, uma filha conversando com a mãe. Mãe, eu quero fazer uma mecha verde no meu cabelo. Para quê, minha filha? Para expressar a minha individualidade. A minha individualidade. E, aliás, mãe, todo mundo está fazendo. Agora, se ela quer pintar o cabelo de verde para expressar a individualidade dela, por que ela vai fazer porque todo mundo está fazendo? Porque ela está perdida. Porque na construção da psique dela, do emocional, daquilo que fundamenta, foi defasado. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, não poderão ser colocadas na bolha. Eles vão para a escola bíblica dominical. Eles vão à igreja. Você ensina para eles e faz devocional. Mas um dia ele vai para a universidade. E lá, ele vai chegar com o que nós ensinamos. E diante do que aqueles caras ensinaram, aqui, se tiver alguma pedagoga, Émile Durkheim, Friedrich Hegel, Karl Marx foram vendidos para nós como a única solução para a sociedade. Como os caras mais nobres e sensacionais que a humanidade já ouviu. Quando você chega na universidade, antes de ter qualquer aula, você senta para estudar sobre esses caras e para idolatrá-los como alguém acima de qualquer coisa.
Quantas vezes eu tive brigas na universidade? Eu me lembro que o professor uma vez disse para mim: meu Deus, minha filha, você é tão inteligente. Eu não sei como é que você consegue ainda ser crente. Por que que tu é crente? Eu disse: porque a base do meu princípio filosófico, professor, é de que eu penso, logo existo, segundo Descartes, mas significa dizer que eu existi quando eu ainda estava sem forma no ventre da minha mãe. Porque a Bíblia diz que Deus já tinha feitos e gloriosos. E como você pode acreditar nisso? Eu disse: ora, assim como o ar que eu respiro, o senhor vê o ar? Ele disse: não. Eu disse: mas o senhor sente ele enchendo seus pulmões. O senhor consegue pegar? Não. Mas o senhor sabe que ele existe. Não existe? Pois é. Nessa nossa conversa eu vejo Deus. Porque ele me criou e me criou para o louvor da sua glória. Aí, ele respeita o meu livre-arbítrio. O senhor decide não conhecê-lo. E eu decido conhecer e seguir em conhecer. Resultado, eu dava as respostas erradas na prova, do jeito que ele não queria. E ele simplesmente me botou de recuperação e a turma todinha, eu virei o ódio da turma. Dani, tu tem que parar de discutir com esse professor, vai pregar de igreja lá na tua igreja, larga isso de mão. Eu disse: gente, o meu valor ideológico é esse. Ele tem a ideia dele, eu tenho a minha. E aí ele disse: mas você não pode pregar essas coisas dentro da sala de aula. Eu disse: professor, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, a antropologia, não é a ciência que estuda o manifestado do pensamento do indivíduo? É, eu não sou indivíduo? Sou. Por que que o meu pensamento cristão é errado? Porque se baseia na Bíblia. Sim, a Bíblia é livro. Na verdade, a Bíblia é um compêndio de livros. Enquanto vocês têm que ir à biblioteca para estudar, eu ando com uma biblioteca debaixo do braço. Agora, se o senhor rasgar suas disciplinas, eu não tiver mais nenhuma teoria com o senhor, eu rasgo a minha Bíblia. Mas se o senhor está estudando Emile Durkheim, que é de 1700, eu estou estudando Deus. E no princípio era Deus, era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. O mesmo que quando o senhor lê nos seus livros de antropologia, está descrito no rodapé do livro, antes e depois de Cristo. Se ele dividiu a história, ele não vai ter influência sobre a minha e a sua vida. Aí eles ficavam loucos. Por que eles ficavam doidos? Porque eles não conseguiam perceber que o pai da ciência, na verdade, foi Deus, quando nos criou. Então, essa vai ser a trajetória. Só que existia um cara que veio depois de Marx. E bem aqui eu quero fazer um adendo em Marx. Marx teve todo esse pensamento filosófico, né? Ele escreveu sobre todas essas coisas, tudo foi lindo, maravilhoso, mas deixa eu dizer para vocês qual foi o fim da história de Marx, o fim da família dele. Arnold Zulling, em seu livro sobre Marx, escreve acerca da vida dele, incluindo o suicídio de 2 de suas filhas e de um cunhado. 3 filhos morreram, 3 filhos de Marx, ele teve 7. Morreram de desnutrição. Sua filha Laura, que era a predileta dele, casou-se com um socialista e enterrou os 3 filhos. Eles faziam rituais macabros para enterrar os filhos. E o marido dela, depois de enterrar os maridos, cometeu suicídio e ela morreu louca. Sua filha Eleonor decidiu fazer o mesmo, suicidar-se, juntamente com o marido. Só que no último instante o marido não quis e ela se mata e o marido não. Marx não se sentia na obrigação de sustentar a própria família, embora pudesse, pois era extremamente inteligente e conhecedor de línguas. Ele vivia mendigando dinheiro de Hegel, que dava uma bolsa para ele, porque era um alto intelectual que ganhava dinheiro na Universidade de Berlim. E ele teve mais uma filha extraconjugal do casamento de uma relação sexual com Helena Demuth, que era uma empregada que ele tinha na casa. Então, dentro da casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele, ele tinha relação sexual com a empregada. E dessa relação sexual nasceu mais uma filha. E Eleonor também se suicida, porque quando ela nasceu foi dito que ela era filha de Hegel. Depois ela descobre que ela era uma filha bastarda e que o pai nunca tinha cuidado dela, então ela se suicida. E Marx também odiava o pai, não falava sobre a mãe, e quando falou sobre um tio, chamou de cachorro. E esperou que esse tio morresse para se apossar das riquezas do tio, porque a família dele era abastada, era uma família judia. E aí, Dani, por que tu está falando todas essas coisas? Porque eu quero chegar na gênese do que nós estamos conversando. Nós não lutamos contra o marxismo, contra apenas a ideologia, contra apenas a ideologia que Drutz criou, ou contra os frutos de uma Revolução Francesa, porque até aqui é só história.
Nós lutamos contra um culto satanista que é denominado mais antigo que a própria cristandade, e é provável que o profeta Isaías o tenha visto quando escreveu. Isaías escreveu no livro, em seu livro, no capítulo 53, no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava para cada caminho. Mas o Senhor fez cair a iniquidade, sobre ele a iniquidade de todos nós. O verdadeiro sentimento religioso está no polo oposto. Certos rabinos nunca dizem eu, porque consideram que é um pronome que pertence apenas a Deus, sua vontade vinculada ao comportamento humano. Por contraste, quando uma mulher ou homem é iniciado no 7º grau do satanismo, ele jura que seu princípio será: nada é verdadeiro e tudo é permitido. Quando Marx preencheu um jogo de adivinhar com a filha, respondeu a pergunta. Olha como Marx brincava com a filha. Ele diz o seguinte: filha, qual é o teu princípio favorito? E ela responde: duvidar de tudo. Então, queridos, Marx não era apenas um filósofo. Marx era um satanista no 7º grau do satanismo. Fazia rituais satanistas macabros e levava seus filhos à mesma prática. Ele morre aos 61 anos e depois dele, que fazia guerrilhas e movimentos armados e revoluções, a humanidade vai receber, no ano de 1891, Antônio Gramsci, que será um fiel seguidor de Marx e vai dizer o seguinte: deixem de ser idiota. Nós não vamos mais defender o comunismo com foices e martelos. Nós vamos defender o comunismo com ideais. Agora nós vamos providenciar uma hegemonia cultural que promova uma lavagem cerebral nos indivíduos, entrando como nas universidades e nas escolas. Desse pensamento gramsciano surgem as escolas públicas, determinadas no Plano Nacional de Educação e mantidas, sustentadas e formatadas pelo Estado. Então, Antônio Gramsci vai dizer: nós só conseguiremos mudanças intelectuais quando trabalharmos uma reforma cultural. Tem bem aqui nesse livro. Ó, esse livro bem aqui você providencia no Amazon, ele está em promoção, estava R$ 59,00. Eu achei numa promoção de madrugada por R$ 19,00. Que é Guerra Cultural. É o pressuposto teórico do Antônio Gramsci, que ele vai dizer o seguinte: não adianta bala, foice, pau, pedra, movimento sindical armado. O que nós precisamos fazer é tomar a mente das crianças. E aí a Bíblia diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Gramsci está errado? Não. Ele está possesso e endemoniado. Por quê? Porque ele está pegando o pensamento daquilo que Deus disse e transcrevendo para um pensamento satanista marxista. Aí você vê nas universidades a esquerda detonando. Por quê? Porque esses caras aqui são ovacionados. Nesse livro aqui, do Karl Marx e o Satanismo, tem um relato de uma menina que foi criada por um casal cristão na Inglaterra. E ela, com 12 anos de idade, vai para a escola pública. Os pais eram cristãos, mas humildes, trabalhadores, proletariados. E quando ela vai, nessa escola, ela é aliciada. E ela denuncia os pais por serem cristãos, a mãe vai presa e é morta. E ela tinha um outro irmão que também tinha sido aliciado. E o irmão foi obrigado a denunciar o pai e trazer provas de que o pai era pregador e continuava propagando a palavra. Só que ele se nega. E no comunismo radical, era assim: ou você cumpre ou você morre. E os dissidentes eram todos mortos com tortura. Aí o menino escolhe: eu vou morrer ou eu vou denunciar meu pai? Sendo que a minha mãe já morreu na cadeia porque minha irmã denunciou ela. Eu vou morrer. Aí ele faz uma carta suicida, dizendo assim: pai, o senhor conseguirá me perdoar? Entre lhe denunciar e morrer, eu preferi me matar. Me perdoe, pai. É a carta que o pai encontra do filho morto dentro do quarto, que havia sido aliciado pelo comunismo. Eu estou falando de um casal cristão protestante que pregava a palavra na Inglaterra. Por quê, meus irmãos? Porque as ideias de Gramsci tomaram difusão.
E hoje, o que eles dizem? A escola é a mãe da sociedade. Todo menino precisa ir para a escola, Dani. A professora tem que ensinar o filho. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque eu não posso deixar o meu filho ser formado e educado pela escola. O meu filho, ele é instruído pela escola. Ele aprende português, matemática, ciências, história, geografia, química, física, filosofia, artes, línguas, ensino religioso. Mas quem educa, quem forma, quem dá a ideologia que fundamenta o pensamento crítico e reflexivo do meu filho não é a instituição governada pelo Estado. Sou eu. Porque se você pegar depois, pesquise no Google, BNCC, Base Nacional Comum. Gente, ela é toda esquerdista. Toda anticonservadora. Toda ausente do pressuposto teórico de Deus. Toda. Porque ela visa no atendimento do homem. Ela vem embasada por todos esses pensamentos filosóficos que eu conversei com vocês até aqui. E pasmem, hoje o MEC já teve 4 ministros para cada ano do governo Bolsonaro. O Ministério da Educação e da Cultura teve um ministro. Por que esse ministério é tão atacado? Por que Tarcísio não caiu? Por que a mulher da cultura, da agricultura não caiu? Por que o cara da Casa Civil trocou de lugar, mas não caiu? Porque é no MEC que todas essas ideias que eu ressaltei para vocês aqui está fundamentado. É lá que eles elaboram o Plano Nacional Curricular, a Base Nacional Curricular Comum, as diretrizes curriculares nacionais, tudo é decidido lá. E tudo com esses pressupostos. Quem é o patrono do MEC? Paulo Freire. Altamente adoecido, eu não sei se o livro está aqui, escondido do Paulo Freire, eu não sei se eu vou achar aqui agora, depois eu acho e mostro a foto lá para vocês. Cadê, meu Deus? Eu gosto de... Ah, tá aqui. Ó, Desconstruindo Paulo Freire. Esse livro vai falar dessa parte, deixa eu ver, porque eu vou falando com vocês e vou me lembrando dos livros. Cadê, meu Deus? Tem esse outro aqui, do que estão ensinando aos nossos filhos. Tem outro que eu não vou achar agora. Não sei onde foi. Ah, tá aqui. A falácia socioconstrutivista. Eu vou tirar foto de todos esses livros e vou mandar lá, tá, gente? Depois, quem tiver interesse. Ah, Dani, mas eu não sou pedagoga, mas você precisa ler essas coisas. Ou você lê essas coisas, ou você lê muito Bíblia e vai ensinar princípios filosóficos bíblicos para o seu filho. Por quê? Porque você precisa formar a cabecinha dele, de forma que quando alguém venha com o ensino satânico, porque vocês viram que todas essas ideologias têm origem na igreja satanista, não é só um princípio filosófico, não é só uma questão científica, não é só uma ideologia, é uma base satanista. Nós estamos diante de uma guerra. A igreja satanista fundamentando as bases para a manifestação do anticristo e a igreja cristã fundamentando as bases para um grande avivamento que levantará pessoas que não terão comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra e que não serão enganados pelo anticristo quando ele se manifestar. Porque a Bíblia diz que o nosso tempo é daqueles que não queriam ter ouvido para ouvir a palavra e daqueles que seriam, até os nossos, seriam enganados. Então, nessa falácia socioconstrutivista, ele vai dizer justamente isso, que o Paulo Freire diz que a gente tem que pegar uma caneta e dessa caneta pensar primeiro socialmente o papel da caneta para depois ensinar o menino no trabalho de pinça de escrever com a caneta. Aí eles eliminaram a caligrafia, eles eliminaram a cópia, eles eliminaram o ditado, eles eliminaram a prosódia, que é o estudo da leitura e da boa interpretação textual. E eu tenho um menino que não sabe fazer uma redação, eu tenho um menino que não sabe conter a raiz quadrada, mas eu tenho uma criança que diz, mamãe, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu não posso escolher não ir hoje, afinal de contas a senhora está me oprimindo, porque eu tenho liberdade. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas o meu filho de 5 anos me disse outro dia, mamãe, é muito fácil ser adulto. Por que, Daniel? Ora, mamãe, adulto pode fazer tudo o que quer. Nós, crianças, é que não. Só temos que obedecer. Veja um pensamento anarquista dentro da cabeça do meu filho. Sentei com ele, fui conversar com ele, fui falar com ele, fazê-lo compreender. Fui falar que eu tinha maturidade, que eu tinha experiência para ensiná-lo,
que sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Nós obedecemos a Deus porque Deus sabe o que é melhor para nós. Os filhos obedecem aos pais porque os pais sabem o que é melhor para nós. Então, eu fui trabalhando essas ideias com ele. Mas de onde estavam vindo essas ideias? Dessas filosofias tudinho aqui, que está lá no livrinho, ideologicamente colocado, que veio lá do MEC, que veio lá do Conselho Nacional de Educação, que veio lá do Plano Nacional de Educação, e está inculcando na cabeça do meu filho e do meu adolescente. Aí, ontem, eu não consegui mandar esse vídeo para a Simone, mas eu posso compartilhar no grupo lá da Torre, e para as outras pessoas. Veio um estrangeiro dar aula de inglês com reggae, numa escola aqui na minha cidade. Relato das crianças. Não, porque a gente aprende que existem outras manifestações culturais. Não, porque a gente aprende o respeito ao negro. Não, porque a gente aprende o gueto. Não, porque a gente aprende isso. De inglês mesmo. Don't hide, don't rain. De inglês mesmo, eles não entenderam nada. Da ciência, da língua. Mas da filosofia, eles entenderam tudo. Ou seja, aí tem outro vídeo de uma professora. Apresentação na escola. A música. Senta, 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 senta. Senta aonde, gente? Não tem nenhuma criança aqui ouvindo, né? Senta num pênis. A música é uma relação sexual narrada com melodia. E o meu filho, o seu filho de 5, 4, 12 anos, que às vezes você paga uma mensalidade caríssima de R$800, de R$1.000, para o menino ensaiar para a festa do Dia dos Pais. Senta, 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 senta. O que de pedagógico tem isso? Onde estão os poemas? Onde estão as escolas filosóficas? Onde está o pensamento crítico, de fato? Mas a criança fica alienada no cérebro dela, vazio, justamente para ela não ter critério de análise. É aí que entra a família. Por quê? Porque o que mais Satanás quer é roubar a nossa dignidade. Satanás quer mesmo que nos entregue aos desejos carnais, que nós sejamos anarquistas, desobedientes, falaciosos, maledicentes, invejosos. Ele quer mesmo que Gálatas 5 se cumpra na nossa vida. A porfia, a maledicência, por que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, se eu não herdo o reino de Deus, eu vou para o inferno junto com ele, porque ele é irreconciliável. E aí, a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, no 12 a 15, diz assim: na multidão do teu comércio, encheram teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Você lê depois o livro de Ezequiel todinho, e a Bíblia diz que Satanás era lindo. Sabe aquela estola sacerdotal com as pedras maravilhosas que tinham na frente do peito do sacerdote? A primeira vez que aquilo foi construído foi Deus que fez e colocou nos peitos de Satanás, de Lúcifer. Ele era um anjo maravilhoso, alguém que Deus criou para o louvor da sua glória. Só que ele se ensoberbeceu. Ele foi para essa ideologia marxista do individual, do que é atendido no seu desejo e não na sua necessidade. E aí ele se perdeu de Deus. Como ele perdeu a dignidade dele, deixou de ser um príncipe com estola sacerdotal, um guerreiro bonito, ele quer roubar a nossa identidade. Nós somos raça eleita, povo santo, separado por Deus. Nós somos o louvor da criação, a coroa de glória. Deus nos fez perfeitos. Gente, vocês já viram como um pênis encaixa numa vagina de maneira perfeita? E dali nasce um homem, uma mulher, o espermatozoidezinho rola, chega, junta com o óvulo de uma célula microscópica, fecunda. E uma vida gera outra vida. E aí eu tenho que ver um presidenciável, o candidato Lula, dizendo que a mulher tem que decidir. Eu achei ridículo ele decidir. Eu decido o que fazer do meu filho. Ele falou que a mulher tem que decidir. A mulher decide o que fazer do filho, do meu filho. Se mata ou se morre. Meu Deus do céu. No Chile é aprovado morte de criança com 6 meses. Gente, meu filho nasceu de 7. Mas eu tomava remédio para segurar, porque eu vivia sangrando com descolamento de placenta desde 6. E o medo de perder aquela criança. Uma mãe na nossa igreja abandonou o bebê e ela viu o bebê de 5 meses e ela chorou. Dava para ver que era uma menina, colocou o nome da criança, chorou, enlutada. Meu irmão, a minha cunhada pariu aos 4 meses, ela teve que expulsar o bebê, então deram remédio, ela pariu, teve um parto normal.
E ela viu o bebê saindo. E o bebê ficou lá no meio da cama, que ele já estava todo formadinho. Já tinha o pintinho, perdão. É porque é meu sobrinho, né? A gente colocou o nome dele de Luiz Felipe. Ela tem um probleminha no útero, que quando começa a pesar, o útero abre e ele desce. E ela viu o Luiz, pequenininho, aquela bolotinha, já todo formadinho, 4 meses. E meu irmão, que estava junto no quarto, ele pediu para a enfermeira, me dá o meu filho para enterrar. E a enfermeira disse, não, pela lei, só posso dar para a família a partir de 500 gramas. E aí ele disse assim, o que vão fazer? O que vocês vão fazer? Ela disse, pai, é melhor o senhor fazer algumas perguntas que a gente não tem resposta. É melhor o senhor não perguntar, é melhor o senhor não pensar sobre isso. E é lei no Chile abortar criança de 6 meses. E isso é progressismo. E isso é normal. E isso é modernidade. Isso é do inferno. Isso não vem de Deus. E nós, igreja, somos a resposta que não será silenciada. Em todos os lugares que Deus nos levar, nós anunciaremos a verdade do evangelho. Se a mulher não quer engravidar, ela que use uma camisinha. Ela que faça uma esterectomia. O homem que faça uma vasectomia. E outra, o planejamento familiar, ele é bíblico. A Bíblia diz no livro de Mateus que um homem não deve começar um plano se ele não souber que tem todos os recursos para que no final ele não consiga terminar e envergonhe o nome do Deus que ele tem. Está lá no livro de Mateus. Agora, eu faço meu planejamento familiar, eu tenho métodos contraceptivos. Agora, eu engravidar, porque eu faço sexo absurdamente. Que outro dia saiu aqui numa pesquisa que em 10 anos é crescente e alarmantemente crescente o índice de gravidez na adolescência. Porque o MEC pesquisa a evasão escolar e o abandono das crianças e o índice de reprovação, e todos eles estão baseados nessa sexualidade. Aí eles querem que o Estado venha ensinar sobre sexualidade para os nossos filhos. De que maneira? Deturpada. Qual é a sexualidade que eu ensino para os meus filhos? Eu tenho 2 homens. E no nome santo poderoso de Jesus, eles irão casar virgem. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não posso dar uma ideia promíscua para o meu filho, porque ele é homem. As meninas virgens e os meninos pegadores. Não. Ah, Dani, mas hoje, como todo mundo está virando gay, é até legal se teu filho com 10 anos quiser namorar. Se o meu filho com 10 anos quiser namorar, e se eu estou com medo do gaysismo se formar uma ideia nele, a minha responsabilidade, o meu fazer filosófico com a minha família, a minha inculcação de valores, a minha educação tá deficitária. Eu não estou segura, por isso que eu estou com medo. E o que fazer, Dani? A gente está caminhando para o fim. E o que fazer? Comece em casa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz o apóstolo Paulo, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. A igreja de Tessalonicenses é uma igreja que nasce no meio de uma guerra na Grécia. A Grécia contra o Império Romano, e o imperador romano mandava matar todo mundo que se opunha a ele. E eles não queriam que tivesse uma reforma cristã. O apóstolo Paulo nem pôde ficar lá, ele só evangelizou para alguns irmãos e teve que ir embora, porque senão ele ia ser assassinado. Eles não queriam que o evangelho fosse propagado, porque eles entendiam que anunciava a existência de um outro rei, que não era Herodes, que não era o rei lá de Roma. Então, quando eles fazem isso, a igreja em Tessalônica, com aqueles poucos irmãos que foram evangelizados, cresce organicamente. Porque eles romperam com todas as filosofias gregas, com todas as filosofias romanas, e eles focaram em ser imitadores de Deus e daquelas cartas com os pressupostos dos valores que Paulo enviava. E quando Paulo escreve a Tessalônica, ele diz, vocês se tornaram um modelo de igreja. Mesmo no meio de toda a tribulação, vocês se mantêm íntegros à palavra. Depois você leia o livro de a carta de 1 Tessalonicenses, que é fantástico. Principalmente o capítulo 1. E a igreja se tornou modelo. Então, qual é a resposta, Dani, para salvar os nossos filhos? Igreja, se torne modelo. Faça da sua casa um centro vital de
inteligência, desenvolvimento de inteligência e aprendizagem. Trabalhe a cosmovisão dos seus... O que é a cosmovisão? O entendimento de mundo, o entendimento de ser humano, o entendimento de Deus. Eu quero dar um testemunho para vocês. A profetisa Cida esteve aqui em casa e tomou um café aqui comigo. Que honra, né? Receber uma profeta. Ela estava aqui em São Luís e ela veio aqui em casa. Mas ela viu o surto do Gabriel. Meu filho tem TDAH. E eu disse que ele não ia jogar bola. E ele surtou, bateu o pé, gritou, entrou. Gente, eu fiquei tão envergonhada. Porque eu queria que meu filho tivesse educado, pelo menos naquele dia, né? Porque parece assim, eu dando aqui palestra para vocês, que aqui em casa tudo é lindo e a gente voa junto com os anjos. É não, irmãos. Eu estou extremamente chateada de não ter conseguido fazer essa apresentação aqui como eu queria. Um slide bonito que eu... É não, isso aqui é carne. Natureza adâmica. Só que revestida pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele deu um chilique, brigou, depois vocês podem perguntar para ela, viu? Ele brigou, bateu a porta do quarto, eu me levantei da mesa, pedi com licença, disse, vá já para o seu quarto, e ele entrou. E aí ela disse, Dani, olha, fique calma. Por que você não deixa ele jogar bola? Aí a gente foi conversando, aí eu fui dizendo que eu já tinha conversado com ele, que era uma regra e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco passa a crise, né, do TDAH. Aí ele veio até no corredor chorando. Tá. Tá. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sim, Lucas... sim. Tá. Tá ótimo. E aí ele veio chorando, né? E aí me abraçou. Aí eu disse, o que foi, filho? E mãe, me desculpa. Você já tinha conversado comigo e eu vacilei. Aí ele começou a chorar. Gente, eu larguei a profetisa Cida, o profeta Guilherme Losso, todo o dor na sala. Fui lá pro quarto, me sentei no chão, botei e esperei ele terminar de chorar. Chorou. E eu abracei ele e disse, tá tudo bem. A mãe tá aqui, eu entendo que você estava chateado. A raiva, a ira, é um sentimento normal que existe na criança. Mas você precisa entender que existem as regras. E assim como você tem raiva, você tem domínio próprio. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E você pecou quando você me desobedeceu, gritou e desonrou as nossas visitas. Você fez um escândalo, meu filho. Mas isso não abala o que a mamãe sente por você. Eu lhe amo. Sentado aqui comigo agora, e eu lhe amei quando eu falei de maneira mais dura lá na sala, mandando você para o seu quarto. Nada do que você fizer altera o meu amor por você. E ele chorando. Aí a profetisa veio, trouxe logo um chocolate para cada um. E aí o Daniel disse, você não está mais nervoso, irmão? E ele, não. E aí o negócio foi passando. Mas ela conviveu com os meus filhos. Ela viu eles conversando dentro do carro. Aí a gente ficou 1 hora dentro do trânsito, chovendo, não podia abrir as portas, e a gente trancado dentro daquele trânsito, e sem poder se locomover para lugar nenhum. E eles começaram bem, daqui a pouco eles estavam se estranhando, começaram a brigar. E aí ela, não briga, gente, ela atrás com eles, irmãos. Pense como eu fui provada nesses dias. Não é fácil. Mas esse mesmo filho que tem TDAH, no dia 4 de dezembro, ele foi batizado no Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Batizado no Espírito Santo, ele falou em línguas, ele chorou, ele se emocionou, ele foi dormir chorando, ele chorou até dormir. Só que ele diz assim, mãe, não é um choro de tristeza, eu tô vendo. Assim como eu e você fomos batizados. E em alguns momentos nós temos ira, em alguns momentos a gente se estressa, em alguns momentos a gente se afasta, mas a nossa cosmovisão nos faz entender, ei, eu tô irado, eu pequei, mas eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, eu vou me reconciliar com Deus, eu vou fazer o meu caminho de volta. Aí sim, eu tô dando uma cosmovisão bíblica pro meu filho. Então não é esperar que os filhos do crente sejam a casa perfeita. Não, nós não somos perfeitos. Nós somos aprovados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa casa é uma central de comando onde a gente treina flechas polidas que no tempo aperfeiçoado do Senhor serão lançadas para um destino e um propósito profético para o qual nós fomos gerados. No nome santo de Jesus. Eu quero declarar que as nossas crianças e os nossos filhos não serão roubados por esses princípios satanistas que entraram nas universidades por um vacilo da igreja.
Mas nós nos levantaremos em parte conhecendo, em parte profetizando, para resgatar a mente e o entendimento dos nossos filhos. E a cosmovisão bíblica será implantada na mente deles. Amém? E o propósito de Deus para a família. Qual é o propósito de Deus para a família? Ver o modelo em casa. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E a glória do Senhor encheu a terra, como as águas cobrem o mar. O maior propósito de Deus, quando fez eu e você sermos vivas, estarmos vivos, nós não morremos de coronavírus, nós não estamos desviados, nós somos crentes, temos acesso à palavra de Deus, podemos dobrar o nosso joelho, orar e conversar com o Pai e ouvir o propósito dele para nós. Não é só para que a gente seja abastecido de fé e de glória. Não é só para que as nossas petições sejam atendidas. O maior propósito de Deus comigo e com você é que a glória do Senhor enche a terra, como as águas cobrem o mar. É que nós sejamos a referência teórico-prática. Teoria, Bíblia e prática. Comportamento do céu nas nossas crianças. Combatendo todas essas filosofias, toda essa ideologia, seja ela marxista, satanista, positivista, iluminista, não interessa. Diante da palavra do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Então, nós somos aqueles que são responsáveis por treinarmos o centro de comando, que é o coração dos nossos filhos. Nós vamos trabalhar o caráter, a imaginação, o temperamento, os dons e as habilidades, a cosmovisão, a identidade de gênero, a consciência, o intelecto, a vontade dos nossos filhos. Nós vamos levar tudo isso cativo às Sagradas Escrituras. Como, Dani? Desenvolvendo os princípios de Deus na vida dele. Desenvolvendo princípios de vida. Qual é o nosso estilo de vida? Nós oramos todos os dias. Nós lemos a palavra todos os dias. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Todo mundo está vendo essas imagens aí, gente? Perfeito. Então, dentro dessa cosmovisão, nós vamos trabalhar os princípios. O ser crente é o nosso estilo de vida. Então, no trabalho, na universidade, numa lanchonete, eu posso estar dentro de um bar, mas o meu estilo de vida é cristão. Dani, que exemplo mais doido. Como é que tu vai dar dentro de um bar com princípio cristão? Ora, uma vez eu fui a um casamento de um médico que era médico do meu filho, ele é nosso amicíssimo, ele atendia nosso filho de graça, quando a gente não podia pagar a consulta, e o Gabriel era prematuro, precisava de muitos cuidados, de uma equipe multidisciplinar. E aí ele cuidava dele, ele ia lá em casa, tipo aqueles médicos de antigamente, cuidar do nosso filho. E ele nos convidou para o casamento dele. Gente, tinha feijoada, pagode, bebedeira, tudo enquanto nós fomos ao casamento dele. Ele convidou 100 pessoas e dessas 100, nós tivemos a honra de ser convidados. Ele foi meu padrinho de casamento. E aí a gente foi ao casamento deles. E aí teve um story, a gente faz story, né, na internet e tal. Aí minha irmã olhou e disse, Dani, tu não balançou nem um pouquinho, tava lá, maior música, e tu paradinha. Eu disse, minha irmã, estranho seria se no meu story, numa festa do mundo, tu me visse balançando no ritmo da música, né? Eu tinha que estar parada mesmo. Fui lá, comi a feijoada, tomei meu refrigerante e vim embora. Ou seja, eu estou dentro da sociedade, eu passeio nos ambientes deles, mas aquele ambiente não me contamina. Eu dou a ideia para eles. Olha, eu estou aqui com você. Eu sou sua amiga, eu sou sua irmã. Eu vim honrar o dia do seu casamento porque você me convidou. Mas eu não compactuo dos seus valores. Eu não preciso encher a minha cara para eu me entorpecer, para eu ser feliz. De maneira sóbria, eu sou feliz. Eu não preciso me acabar de comer. Não tenho vício. Não sou glutona. Eu não preciso me desnudar, vestir um decotão, um shortinho curto. Entendeu? Então, nessa cosmovisão é o nosso estilo de vida. Ah, minha filha tem 10 anos. Aí eu compro um cropped para ela e uma sainha. Para ela ir no aniversário da coleguinha dela. Mas quando a gente vai para a igreja, eu boto nela aquele vestido de manga bufante com um lação atrás, que essa é a roupa da igreja. Não, irmãos, não é assim. A cosmovisão, ela é um estilo de vida. Ah, meu filho é crente. Mas a escola mais fashion da cidade não é cristã.
Então não tem problema, é só eu não deixar no dia do carnaval do São João meu filho para a escola. Não. Porque os ideais daquela instituição não são cristãos. Dani, eu não tenho condições, o meu filho estuda na escola pública. Então você vai trabalhar dobrado. Você vai ler todas as atividades de casa. Você vai a todas as reuniões. E se a escola não fizer reunião, você vai buscar o seu filho. Eu não tenho tempo de ir. Mas no dia, uma vez, a cada 2 meses, a cada 3 meses, você vai dar um jeito de ir no colégio. Saber quem são os colegas dele, saber com quem ele conversa, saber como é que está o estudo dele, qual o comportamento dele em sala de aula. Porque a gente precisa participar, é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida, não é uma manifestação religiosa. Se isso entrar na nossa vida, nós vamos mudar a sociedade. Nós vamos discipular a sociedade. E vamos cumprir o que Abacuque diz, como as águas enchem o mar, a glória do Senhor encherá toda a terra. Como? Eu e você um dia nos convertemos. Houve uma regeneração espiritual em nós. É a próxima imagem, é o último slide, Simone, se tu conseguires colocar, é a nossa última imagem. Então, eu e você nos convertemos um dia, amém? Alguns aqui nasceram no lar cristão. Eu me converti aos 18 anos de idade. E aí, 18 para 19 anos. Nessa minha conversão, tem bem aí você tá lendo, regeneração espiritual. Aí eu fui ser discipulada, eu fui para a escola de discipulado, eu fui para a turma do batismo, eu fiz encontro com Deus, eu fui ser tratada, curada, transformada e liberta. Nessa minha cura, eu fui exposta aos princípios da palavra. Houve uma cosmovisão alterada. Meu juízo de valor mudou. Aquilo que era certo passou a ser errado. E eu fui converter a minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha maneira de me relacionar. Eu fui converter. Antigamente eu acreditava que Maria salvava, intercedia por mim. Quando eu orava, salve a rainha, mãe de esperança nossa, salve, né? Minha advogada fiel. Quando a Bíblia diz lá em 1 Pedro, Jesus é o nosso advogado fiel. Então, eu converti a minha maneira de falar, a minha maneira de ver o mundo, de acreditar, os meus valores. Com isso, meu caráter foi alterado. Por isso que eu não vou casar com um cara que bebe, quando eu vou escolher para casar. Porque os meus filhos vão ter 2 valores divergentes. Um bebe e vai para a festa do mundo. O outro não bebe, diz que é pecado e vai para o inferno e vai para a igreja. Isso dá uma distorção de valores. Não é apenas casamento em julgo desigual. É o meu propósito em formar uma família. Quais são os filhos que vão nascer de lá? Qual o impacto social que a minha família vai produzir? Qual o testemunho que ela vai manifestar? Isso ocorreu da manifestação do meu caráter, transformado na minha cosmovisão, na hora que eu fui regenerado, quando eu aceitei Jesus. Aí eu construo uma família. E a minha família é íntegra, ela não é perfeita. Ela é aprovada por Deus, porque os nossos valores são baseados na palavra. Então, eu consigo ler Gramsci sem passar a ser discípula dele. Eu continuo sendo discípula de Jesus. Eu consigo ler Marx sem passar a ser discípula dele. Eu consigo passar pela universidade sem me desviar. Aí eu sou uma influente na sociedade. Por quê? Porque os meus ideais serão debatidos no meio acadêmico, no meu meio de trabalho, nas minhas rodas de conversa. Então, quando eu cheguei lá no casamento, a noiva perguntou assim, vocês que são os amigos do Evaldo que não bebem? É assim, nós separamos uma mesa aqui para vocês. Quando ele nos convidou, ele disse, Lucas, vem, que eu fiz um estoque de Guaraná Jesus para ti, meu irmão. Tu vai beber Guaraná Jesus até inchar o bucho. Pronto, ele sabia quem estava indo para lá. Mas ele queria a nossa presença. E através dessa amizade, eu posso convidá-los para vir numa festa na minha casa. Através dessa amizade, eu posso aproximar meus filhos deles. Através dessa amizade, eu posso convidá-los para ir à igreja. Porque se eu ficar só no meu ciclo de igreja, que influência eu faço de cultura de reino na sociedade? Mas para eu influenciar na sociedade, eu preciso estar convictamente transformada na minha mentalidade, na minha cosmovisão. E aí, essas esferas da sociedade vão sendo preenchidas e nós discipulamos as nações. Como? Tomando governo do justo. Mas, Dani, esse negócio de governo do justo, não viu o que deu? Os pastores foram responsáveis pela queda do último ministro da educação, safados.
Se eles roubaram, eles precisam ser expostos, pois a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eles precisam vir diante da nação pedir perdão. Porque se eles não estavam cumprindo, fazendo aquelas falcatruas, eles deviam pelo menos ter discernimento para fugir da aparência do mal. Onde a fumaça afoga, irmãos. Se aqueles pastores envolveram, não vigiaram. Porque a denúncia não é que o ministro da Educação pedia propina. A denúncia não é que o ministro da Educação liberou a propina. Não, ele liberou recurso para a construção de escolas e creches, que é papel do MEC. Por trás, às ocultas, homens que deveriam ter a cosmovisão e o caráter transformado, se utilizaram da posição privilegiada que tinham para envergonhar o nome de Deus. Por isso, Deus trouxe e os expôs. Porque Deus esperou que eles se arrependessem e parassem. Como eles não pararam, Deus os expôs. Porque agora eles perderam a credibilidade que antes eles tinham. E ali cessa. Então, quando a gente vê escândalo, não se escandalize, irmãos. Saiba que é Deus expondo a vergonha para o cabra ficar sem credibilidade. E não poder continuar envergonhando o nome do Senhor como vinha sendo feito. Se é que vinha sendo feito, que eu não sei se vai ter comprovação. Eu estou analisando os fatos que estão expostos. Então, nós tínhamos um pastor do MEC, que vai ter que responder uma CPI em ano eleitoral. Como que nós vamos tomar o governo? Como é que nós vamos dizer que a igreja é ilibada, é referência? Nós temos que vigiar em todo o tempo. Vigiar em todo o tempo. Nas artes. Aí apareceu uma cantora gospel, cantando no Lollapalooza e dizendo que o sonho dela era cantar do lado de um travesti, sendo que ela é gospel. Não casa. Não. A ambição levou ela a se perder do princípio. Por quê? Porque a cosmovisão e o caráter dela não estavam perfeitamente firmados na rocha que é Cristo Jesus. E aí ela se encanta, vai para o mundo, está desviada. Na mídia, existe o Brasil Paralelo, eles não são crentes, mas trazem verdades. As mídias sociais divulgam com mais velocidade os nossos valores. O que a esquerda quer? Cerceamento das mídias, controle. Por quê? Porque se esses crentes falarem, se essa igreja se levantar com a ferramenta, não tem quem pare eles. Eles sabem mais do nosso potencial do que a gente mesmo. Educação, escolas cristãs que não se corrompem. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem uma escola só de gente rica. É só gente rica. Eu já trabalhei lá e pedi demissão. Quiseram dobrar o meu salário e eu pedi demissão. Eles diziam, eu dobro o teu salário para trabalhar no mesmo lugar, na mesma função. Não quero. Eles não queriam reunião de escola, porque pai não tinha tempo de estar em escola, porque a categoria de pais deles era diferenciada. Eles não respeitavam o professor e eles eram funcionários dos alunos, por causa da renda dos pais. E pasmem, eles eram líderes de igreja e donos dessa escola. E eu pedi demissão de lá. Porque eu sou melhor que eles? Não, porque ninguém altera a minha cosmovisão e meu caráter por dinheiro. Meu marido quase fica doido. Sabe o que é você abrir mão de um salário de 6 mil reais só de manhã? Só meio período? É loucura, né? Amém, glória a Deus. Então eu quero morrer doido. Entendem? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. No comércio, você vai trabalhar no comércio, seja o mais honesto, seja o mais íntegro, seja um servo das pessoas, seja justo no valor que coloca, porque os nossos filhos e adolescentes, eles não estão preocupados com os nossos discursos, eles estão preocupados com os nossos valores manifestos quando ninguém está vendo a gente. Se você ora, se você fala em línguas, se você jejua, se você retém sua palavra do mal. Outro dia, eu bati mesmo. Sabe quando a gente dá com o dedo? Não sei se você já passou por isso. Com certeza. Passa com o dedo e bate assim no negócio da parede que o dedo arreganha, que dói. E eu soltei um palavrão. Eu falei, cacete. De tanta dor que eu senti, de tanta dor, meu dedinho ficou roxo durante dias. Eu pensei que tivesse quebrado, né? Ficou roxo, inflamado. Gente, pensa que Daniel se preocupou com o meu dedo batido? Preocupou, não. Ele veio de lá, mãe, como pode? Você falou um palavrão. Aí eu disse, meu filho, mas é porque tá doendo tanto. Desculpa, mamãe, tá doendo demais. Saiu sem querer. Mãe, você disse que nós não fazemos as coisas sem querer. Que a gente tem que pensar antes de agir, mesmo nos dias de dificuldade. Como é que a senhora bateu o seu dedo e falou uma palavra? Você tem que pedir perdão para Deus. Aí eu olhei assim e disse, meu Deus, criei um monstro.
Aí eu, tá bom, vamos orar, tu ora por mamãe, vai pedir perdão? Ó, aí ele, Deus perdoa minha mãe, porque ela estava irada. Mas agora ela já está para o Senhor mexer nela. Mexe nela, Deus. Não deixa mais quando ela ficar irada, ela falar palavrão, porque eu dei uma topada, gente. Eu fui terrivelmente disciplinada pelo meu filho caçula. Você acredita nisso? Eu passei vergonha. Amém? E para finalizar, você pode tirar os slides, por favor, Simone. Eu quero dar um exemplo para vocês de como eu faço com as crianças. Eles têm, um tem 8 anos, outro tem 5 anos, não é fácil educar filhos, né? E os meus meninos, eles... Opa, eu bati aqui sem querer na câmera. Os meus meninos, eles são crianças normais, eles fazem birra, eles se envolvem em brigas, eles são normais, né? E a gente combate. Eu vou dar só 2 exemplos do que a gente faz. Eu comprei esse livro para eles, Livro das Virtudes para Crianças. Ó, manda foto para ti depois. E é um livro muito rico, que a gente trabalha... Está com desconto. Comprei essa semana, R$21. Olha aí, eu comprei por 49, tá vendo? Ó, aí a gente vai trabalhar coragem, perseverança, responsabilidade, trabalho, disciplina, compaixão, fé, honestidade, lealdade, amizade. Numa visão, tem desenhos, né? Tem imagens, figuras, ele é bem colorido. Paralelo à Bíblia. Então, eu escolho um versículo bíblico para ler com eles antes de dormir e escolho uma virtude que se encaixa naquele versículo bíblico. Porque eles podem pensar assim, a mãe só lê Bíblia, a mãe não sabe de nada. Aí se encantam por aqueles filósofos lá dos outros lugares. Essa semana eu comprei para eles esse book aqui, é um box que também estava em promoção. A história dos reformadores para crianças. Aí vem John Hus, Martim Lutero, João Calvino, Rainha Margarida, Princesa Renata, George Wishart. Quem são esses caras? São os reformadores protestantes. E ele vem numa linguagem fininha, o livro é mega fino, e eu leio um pouquinho todos os dias à noite com eles. Por que tu faz isso, Dani? Porque eu não quero que eles admirem Lutero, porque eu ando com a camisa do Lutero. Já estamos indo, amor. Por causa de uma camisa do Lutero. Eu quero que eles amem o Lutero. Eu quero que eles sola a graça, sola a fé, sola a vida, sola as escrituras. Porque isso é para eles a sola. Eu quero que alguém chegue para eles assim, experimenta aí, rapaz, um copo de cerveja, o que é que tem? Não, minha vida é sola a graça. Que é esse? Ah, foram as 365 teses de Lutero na porta lá da reforma. Entende? Eu quero que eles, quando eu mandá-los para o mundo, porque eles vão fazer faculdade, eles vão casar, eles vão viver a vida. Mas eu quero que eles vivam uma vida por princípios cristãos. Então, eu começo hoje, né? Eu começo hoje. Meu filho queria pintar o cabelo igual o do Bruno Henrique. Não teve uma vez que o Flamengo apareceu todo pintado de louro? Eles queriam. Eu disse, papai, mas não é um aspecto legal ficar com esse cabelo. Porque perceba como é que as pessoas que usam esses cabelos andam. Aí eu fui falando com eles, conversando tudo. E aí hoje ele acha o cabelo dele sensacional. Disse, mãe, meu cabelo é liso, Deus fez, né? Eu disse, meu filho, tem um monte de gente fazendo chapinha, fazendo escova progressiva, seu cabelo é maravilhoso. Aí ele disse, então obrigado, Deus, porque eu tenho esse cabelo e não tenho o cabelo do Bruno Henrique. Que é um cara que ele mais admira, assim, ele acha sensacional o Bruno Henrique. Mas ele viu quando o Bruno Henrique foi preso andando sem carteira de motorista, e a gente debateu, conversou, porque eu não tenho como colocá-los numa bolha. O aniversário do Gabriel, ele queria que fosse da Marvel. E aí eu sentei com eles tudo, e o banner do aniversário era os super-heróis embaixo, vocês já viram na internet essa imagem, com certeza, e Jesus no meio, discipulando os super-heróis. E aí, quando teve o filme da Marvel, que o Homem de Ferro morreu, falei, olha, filho, como isso? O Homem de Ferro morreu, o Capitão América envelheceu, a Viúva Negra morreu, eu sei que acabou com tudo. E aí eu fui e disse para eles, eu disse, filhos, vocês viram como eles são limitados? O nosso herói nunca morreu, o nosso herói venceu a morte. Então, você perguntar para eles quem é o maior super-herói? Jesus. E da Marvel? Aí cada um gosta do seu. Só mais um exemplo para terminar, que eu também já tenho que me levantar para ir para a festinha de apresentação do Dani.
a gente estava falando sobre essas questões de valores e tudo mais, e aí eles queriam assistir um filme aquela que é verdinha, do Shrek. E aí a gente falando que a gente tinha que se aceitar como a gente era, que a gente é bonito, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e tal, eu botei o filme do Shrek para eles. Aí eles, olha mãe, ela se aceita verdinha como ela é. Eu disse, você tem certeza? Vocês não entenderam o filme. Ela aceitou a maldição sobre a vida dela, porque ela era uma princesa. E aí uma maldição caiu sobre ela. E por um sentimento, ela alterou quem ela era para se transformar em outra pessoa. E a mesma coisa o pai dela fez. Ele era amaldiçoado, ele continuou a maldição para viver uma mentira. E isso amaldiçoou a filha dele. Olha quanta maldição veio vindo. Por isso que a gente tem que lidar com a verdade. Aí eles ficaram olhando assim. Quando o pai dele chegou, pai, sai do Shrek! Sai a Fiona! Pai, muita maldição daquela família, pai! Pai, eles não têm Jesus! Aí eles foram falar, e aí Lucas, o que eles estão falando? Aí eu fui explicar falando, sabe, para eles entenderem. Então, tudo eu pego. Eu assisto antes, vejo a Brasa e Bic, o que a gente pode extrair daquilo ali. Aí depois eles assistem. Às vezes eu assisto de madrugada, irmãos. É o tempo que eu tenho. Tiro ali 1h da manhã até 2h. Em 6 horas já tenho que acordar de novo para botar menino para colégio, para orar, para ter devocional. E é isso. Então, apesar dos lugares, essa foi a nossa contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus por sua vida, Dani. Eu gostaria que você orasse essa palavra. Amém? Amém. Nós vamos orar por você logo em seguida. Tá bom. Pai, a Bíblia diz que em parte nós conhecemos, que em parte profetizamos. Diz a Bíblia que nós devemos buscar a renovação do nosso entendimento. A Bíblia diz que tudo que é bom, perfeito, amável, que se algum louvor há, que os nossos pensamentos são menores do que os teus, que são maiores e perfeitos. E procura, num versículo bíblico, diz a Bíblia que quem entendeu a mente de Deus? Senhor, a nossa dependência está em Ti. Homens, ao longo da história, dos séculos, construíram ideias, ideologias com base satânica, movidos pelo espírito do anticristo, preparando um cenário para manifestar aquele que é opositor a Ti, Pai. Mas João viu milhares e milhares e milhares, e uma multidão cuja qual fim ele não conseguiu ver. Porque João viu a promessa do Senhor para um grande avivamento. E que naquele grande dia estejamos não apenas nós, mas como os nossos filhos, a nossa parentela, meu Deus. E todos aqueles que, pela infinita misericórdia, o Senhor nos usando como cooperadores de Cristo, nos faça evangelizar e ser modelo, apesar dos nossos defeitos. Senhor, toma cada pai, cada mãe, crente, convertido, batizado no Espírito Santo, para viver experiências sobrenaturais com seus filhos. Dá-nos, Senhor, sabedoria e inteligência espiritual, para vivermos e fazermos aquilo que apraz o teu coração, para sermos reformadores e implantarmos uma cultura de rei e de reino na terra. Assim nós oramos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Pastora Maria, por favor, pode orar para a Dani. Amém, glória a Deus. Meu Deus, que palavra, meu Pai eterno. Senhor, neste momento, Pai, somos gratos a Ti. Grato a Ti, Senhor, por esta pérola do Senhor. Amém. Deus, que o Senhor continue, Senhor, multiplicando. Que o Senhor continue dando. Senhor, que o Senhor continue abençoando, meu Pai eterno. Leva essa menina nas alturas. Sim. Senhor, do Teu conhecimento. Amém. Senhor, nós te pedimos nesta hora, Pai eterno, que a Tua filha, meu Pai eterno, seja totalmente coberta. Totalmente coberta com Teu sangue.
não somente ela, mas todos os seus, todos que carregam o seu nome, todos que carregam o seu sobrenome. Declaramos, meu Pai, que ela está agora, meu Pai eterno. Senhor, no muro de proteção, no muro de fogo, em nome do Senhor Jesus, guardada, protegida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida da profeta Dani, muito obrigado, Senhor, por esta mulher, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou, Pai, uma mulher que é a sua extensão na terra, Senhor, para fazer com que a gente tenha esse conhecimento, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia, meu Pai, Senhor, está ruminando esta palavra, está ruminando esse estudo, está ruminando, Pai, Senhor, tudo isso que ouvimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós o abençoamos, a profeta Dani, e todos os seus, os que carregam o teu nome e o seu sobrenome, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Profetiza Dani, Deus te abençoe. Que tremendo que foi a palavra que liberou sobre sua vida, que o Senhor alargue as suas fronteiras, que possa, nesse tempo, estender bem as suas estacas, e que você tenha condições, né? O Senhor te dar plataformas dos céus para a expansão dessa palavra, porque foi tremendo, que Ele continue te usando com muita ousadia, como foi hoje. Nós vamos disponibilizar no YouTube, né? Vai estar liberado lá. E queremos estar junto com você, com certeza, para muito mais coisas aí fazemos para o Senhor, tá? Que o Senhor te use. Muito obrigada. Seja renovada e restaurada. Em nome de Jesus. Obrigada, minha irmã. Obrigada, gente, pela paciência de ficar aqui. Teve problema no negócio. Mas é assim mesmo. Sim. E deu tudo certo, Meus irmãos, obrigada. Vamos falar o slide nos grupos, porque aí eles podem ver no computador. Pode liberar, né? Fica assim à disposição. Tá, eu coloquei textos grandes, porque aí é pressuposto para a pessoa entender e procurar depois. Ótimo. Deus te abençoe. Irmãos, Deus abençoe vocês. Um final de semana abençoado na presença do Senhor. Beijos a todos. Amém. Tchau. Tchau. Amém. Tchau. Amém.